A pressão por produtividade no mestrado e no doutorado tornou-se um dos fenômenos mais marcantes da pós-graduação contemporânea. Em um cenário acadêmico cada vez mais orientado por métricas, indicadores de desempenho e rankings institucionais, o estudante de pós-graduação é frequentemente inserido em uma lógica que associa valor científico à quantidade de publicações, participação em eventos e captação de recursos. Essa dinâmica, embora vinculada à busca por excelência, produz efeitos ambivalentes sobre a formação acadêmica e a saúde mental dos pesquisadores em formação. 1. A lógica produtivista na pós-graduação. A expansão da ciência nas últimas décadas trouxe consigo sistemas de avaliação baseados em critérios quantitativos. Publicar artigos, preferencialmente em periódicos de alto impacto, tornou-se não apenas desejável, mas muitas vezes indispensável para a progressão acadêmica, obtenção de bolsas e inserção no mercado de trabalho. No Brasil, por exemplo, a avaliação dos programas de pós-graduação é conduzida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, que utiliza indicadores como produção bibliográfica, impacto das publicações e internacionalização. Em âmbito internacional, bases de dados como a Scopus e a Web of Science são frequentemente utilizadas para mensurar produtividade e impacto científico. Essa cultura avaliativa influencia diretamente o cotidiano de mestrandos e doutorandos, que passam a internalizar a ideia de que seu valor acadêmico depende da capacidade de produzir continuamente. 2. Mestrado e doutorado, exigências diferenciadas. Embora ambos os níveis enfrentem pressão por produtividade, há diferenças significativas. Mestrado costuma haver expectativa de ao menos uma publicação derivada da dissertação, além da participação em congressos e eventos científicos. Doutorado, a exigência é mais intensa, envolvendo múltiplos artigos, publicações em periódicos qualificados, capítulos de livro e, em alguns casos, produção internacional. No doutorado, especialmente, o estudante é estimulado a construir um currículo competitivo antes mesmo da defesa da tese, pois a inserção futura em concursos, pós-doutorados e editais de fomento depende desse histórico de produção. 3. Impactos na formação intelectual. A pressão por produtividade pode gerar efeitos positivos, como desenvolvimento de disciplina e organização, aprimoramento da escrita científica, inserção precoce em redes de pesquisa, ampliação da visibilidade acadêmica. No entanto, também pode produzir distorções. A busca por quantidade pode comprometer a profundidade da reflexão teórica. Pesquisas complexas, que exigem maturação intelectual prolongada, podem ser substituídas por estudos fragmentados, voltados à geração rápida de artigos. Em alguns casos, observa-se a prática conhecida como fatiamento da pesquisa, na qual um único estudo é dividido em múltiplas publicações menores para aumentar o número de produtos acadêmicos. 4. Ansiedade, competitividade e comparação. A cultura produtivista frequentemente intensifica a comparação entre pares. Plataformas que tornam currículos e índices de citação públicos reforçam essa dinâmica competitiva. O pesquisador em formação pode sentir-se constantemente avaliado, mesmo fora de processos formais de seleção. A pressão torna-se ainda mais intensa quando associada à insegurança profissional. A escassez de vagas permanentes em universidades faz com que o doutorando perceba a produção científica como requisito de sobrevivência acadêmica. Essa atmosfera pode favorecer o surgimento de ansiedade crônica, perfeccionismo exacerbado, sensação de insuficiência constante e redução da autoestima acadêmica. 5. Relação com bolsas e financiamento. Muitos estudantes dependem financeiramente de bolsas de pesquisa. A manutenção desses auxílios está frequentemente vinculada ao desempenho acadêmico, incluindo relatórios de produção. Essa dependência financeira pode transformar a produtividade em questão de estabilidade pessoal. Além disso, agências de fomento nacionais e internacionais costumam exigir resultados concretos das pesquisas financiadas, reforçando a lógica de retorno mensurável do investimento público. 6. Ética e riscos associados. A pressão excessiva por produtividade pode, em casos extremos, comprometer a ética científica. Entre os riscos estão plágio ou autoplágio, publicação em periódicos predatórios, manipulação ou omissão de dados, autoria indevida. Embora esses comportamentos não sejam regra, o ambiente competitivo pode criar incentivos perversos quando a quantidade é valorizada acima da qualidade. 7. O papel da orientação e da instituição. O orientador exerce papel fundamental na mediação dessa pressão. Uma orientação equilibrada pode
Priorizar qualidade sobre quantidade e ajudar a planejar publicações de forma estratégica e estimular maturação teórica antes da submissão. Da mesma forma, programas de pós-graduação podem contribuir para um ambiente mais saudável ao valorizar trajetórias formativas consistentes, e não apenas indicadores numéricos. 8. Caminhos para um equilíbrio saudável. Enfrentar a pressão por produtividade não significa rejeitar a importância da produção científica, mas buscar equilíbrio. Algumas estratégias incluem: planejamento de médio e longo prazo, definição de metas realistas, foco em qualidade e coerência temática, participação em grupos de pesquisa colaborativos, reconhecimento de limites pessoais. Também é importante compreender que a formação acadêmica é um processo. A consolidação de uma trajetória científica não se constrói exclusivamente durante o mestrado ou doutorado, mas ao longo da carreira. 9. Produtividade e identidade acadêmica. Um dos riscos do produtivismo é a redução da identidade do pesquisador a números e índices. Entretanto, a ciência é também espaço de criatividade, reflexão crítica e compromisso social. A produção acadêmica deve ser entendida como meio de circulação do conhecimento, e não como fim em si mesma. No doutorado, sobretudo, o estudante encontra-se em fase de construção de identidade científica. Aprender a lidar com expectativas externas sem perder coerência intelectual é parte essencial desse processo formativo. Considerações finais. A pressão por produtividade no mestrado e no doutorado é resultado de transformações estruturais no sistema científico contemporâneo. Embora a busca por excelência e impacto seja legítima, é fundamental que ela não comprometa a saúde mental, a ética e a qualidade da formação. Equilibrar rigor, profundidade e produção é um dos grandes desafios da pós-graduação atual. Mais do que acumular publicações, o objetivo maior do mestrado e do doutorado deve ser formar pesquisadores críticos, autônomos e comprometidos com a construção responsável do conhecimento. Se desejar, posso aprofundar o tema com enfoque comparativo internacional, análise crítica do produtivismo acadêmico ou estratégias práticas de planejamento de publicações.